Olá, pessoal! E aí, vamos continuar, né, com o nosso LIMP, né, do artigo 37. E hoje nós vamos falar do princípio da moralidade, da moralidade. Vou ler um pouquinho para vocês do que significa o princípio da moralidade, né? Vamos lá, princípio da moralidade. Este princípio tem a junção de legalidade com finalidade, resultando em moralidade. Ou seja, o administrador deve trabalhar com bases éticas na administração, lembrando que não pode ser limitada na extinção de bem ou mal. Não se deve visar apenas esses dois aspectos, acionando a ideia de que o fim sempre será o bem comum. A legalidade. Vamos colocar alguns gestores aí com enriquecimento ilícito em caso de licitações, por exemplo, né? Esse é o caso do administrador, né? Gerenciar a cidade e... Gente, voltando, né? Então, o caso do gestor no caso prefeito, né? Quando favorece algumas licitações. Há gestores em alguns municípios, por exemplo, que antes de fazer o plano da licitação ali para beneficiar algumas empresas, ele já coloca tudo ali certinho para beneficiar certa licitação de uma empresa amiga, por exemplo. Ele está ferindo, gente, não só o princípio da moralidade, como o da legalidade e o da impessoalidade. Esse é o caso do gestor administrativo, ou quando coloca placas, né? No caso ali, em obras públicas, se autopromovendo também, seja prefeitos ou seja vereadores. Já aconteceu, por exemplo, na sua cidade ou aqui em Taubaté, vamos colocar assim, uma zumba, por exemplo, um vereador ir lá e colocar como se a obra fosse dele? Ele está se autopromovendo em cima de uma máquina pública, né? Outra coisa também que traz o princípio da moralidade, para você entender um pouquinho melhor, vamos colocar assim, no caso de vereadores, né? Quando eles ferem viagens, por exemplo, aqui em Taubaté nós tivemos as farras das viagens, né? Ou quando viajam em caráter turístico e querem colocar que é a caráter de trabalho, porque tem aquele das notas, né, que vai... O reembolso, vai lá, eu viajei em caráter turístico e vou lá e coloco um reembolso. Ou no caso também, vereadores, no caso de viagens, o assessor já recebe a tua verba, o motorista também, e ele coloca a alimentação desses na tua nota e pede reembolso. Também está ferindo o princípio da moralidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. Aqui em Taubaté nós tivemos o caso das farras das viagens. Fora outra coisa na Câmara também, a negação da transparência, de uma certa maneira, está ferindo os artigos da Carta-Mãe, do Caput, né? Da Carta-Mãe, dos artigos 37, que vem regendo a administração pública, como ela deve ser. Então, por isso que é importante você sempre entender um pouco dos princípios que vem regendo, né? Hoje nós falamos da moralidade, o que ocorre, né? O que pode ocorrer, o que fere. Esses são alguns dos exemplos que eu citei. Mas existem vários outros exemplos que vêm ferindo o princípio da moralidade na administração, né? Como... Melo mesmo, são caráteres que são inconstitucionais quando a pessoa vem ferindo e beneficiando a si próprio. Outro detalhe que fere também o artigo, né? Quando o caso das farras das viagens, você vê aqui que se foi citado no Gazeta, sobre os pedágios, por exemplo. O que aconteceu? Já fizeram logo algo que favorecesse lá um tanto para eles pagarem pedágios. De uma certa maneira, legislaram a favor de si, porque para ir para rodovias que sejam liberados isentos, para que pegar uma rodovia a qual você tem que pagar pedágio? Então, são coisas que você tem que prestar atenção. Farras das viagens, licitações amigas, né? Por que alguns vereadores também não batem de frente com certas licitações? Então, são esses os princípios da moralidade, alguns exemplos que vêm ferindo esse princípio, a qual
ele vem dizendo o que não pode, né, gente? Nem tudo que é legal é moral, mas também tem que ter boa fé, tem que ter honestidade, tem que ter decoro, tem que ter ética, né? Porque gerenciar o dinheiro público, seja como agente político ou como servidor público, você não pode se beneficiar, né? Você não pode se beneficiar. E quando você começa a se beneficiar, você está sendo desonesto. Tá aí a diferença. Na realidade, esses princípios eles vêm regendo exatamente para a máquina pública, ela fazer o bem comum a todos e não só a uma parte. Então fica a dica aí para vocês, hoje do princípio da moralidade, né? Voltaremos com outros princípios, né? Que já foi ó, legalidade, impessoalidade, hoje moralidade, e vamos voltar com outros princípios até terminar a regra LIMP, né? Da Constituição, do artigo 37, que rege a administração pública, né? Que vem ali falando dos princípios a qual tem que ser observados. E esses princípios, gente, geram, quando violados, até cassação. Vamos lá, exoneração de funcionários públicos, né? E no caso de agentes políticos, a cassação do seu mandato, seja de gestor ou seja de vereador, né? É o nepotismo ele fere totalmente, né, ô Cleiton? Bem lembrado isso. Então, voltamos com outro vídeo, terminando de falar os outros princípios, né? Sempre falando um pedacinho assim, sempre para você poder entender, mas para você poder estar sempre se politizando, né, gente? Por isso que é importante sabermos um pouco da nossa Constituição também, entendeu?